Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar a nossa quarta lição, o juiz de toda a terra. Dê uma pausa agora nesse momento, compartilhe, comente e deixe o seu gostei, tá bom? Então vamos para a nossa lição de quarta, o juiz de toda a terra. Pouco antes da destruição de Sodoma, um episódio curioso ocorreu na planície de Mamre. Deus visitou Abraão e prometeu que ele e Sara teriam um filho, de cuja descendência viria o Messias, Jesus. De fato, veio da linhagem de Abraão, Gênesis 3,16. Então, a história repetidamente se volta para a questão das cidades ímpias da planície. Leia Gênesis 18, 17 a 32. O que aprendemos com esse texto sobre o caráter de Deus e a maneira pela qual ele planeja lidar com o mal. Bem, Deus é justo ao lidar com os pecadores. Ele sabe livrar os justos e punir os injustos. Então, nesta lição, vamos relembrar que Deus é juiz de toda a terra, mas ele não faz justiça e não exerce juízo sem antes advertir o seu povo. O texto de Amós, no capítulo 3, verso 7, deixa isso muito claro. Com certeza, Adonai, o Senhor soberano, não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar o seu desígnio aos seus servos escolhidos, os profetas. Então Deus revela seus planos. Deus nos ensina antes de julgar. Deus nos dá oportunidade antes do juízo acontecer. É o que significa que, do mesmo jeito que os anjos foram enviados para Sodoma e Gomorra para adverti-lo, e do mesmo jeito que advertiram Ló, levaram uma advertência para uma cidade inteira que teriam tido a oportunidade de se arrepender, assim como Nínive, que recebeu a visita de Jonas e se arrependeu, porém, um tempo depois, voltou à idolatria e à perdição total. Então, o que aconteceu é que a cidade já tinha passado dos limites, o ponto de não reconhecer a salvação que estava disponível. Em outras palavras, o juízo de Deus é transparente, ele é cristalino, ele não acontece sem que a gente saiba por quê. Isso significa que, por um lado, os ímpios terão aquilo que merecem, mas, por outro lado, os justos podem esperar tranquilos de que Deus executará toda a sua justiça e fará toda a sua vontade. Então podemos viver tranquilos, mesmo num mundo totalmente caótico. Há um pensamento no caminho a Cristo que traz a essência disso. Deus não teme ser examinado por aqueles que o amam. Ao contrário, ele convida a razão e revela seus propósitos. Quando você olha o livro de Apocalipse, ou mesmo o livro de Daniel 7:10, que diz: assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Isso quer dizer que a abertura dos livros do céu, ou seja, no contexto do juízo investigativo, em que os filhos de Deus estão sendo vindicados por ele, como sendo seus, frente às acusações de Satanás. A abertura dos livros no céu, que mostra que virá um segundo aspecto desse julgamento, que é o juízo comprobatório, quando os salvos
examinarão os livros no céu durante 1000 anos, ao contrário do primeiro julgamento, que é Deus redimindo o seu povo. Nesse segundo julgamento, a gente tem o povo de Deus olhando as escolhas de Deus. Então vem a pergunta: que Deus é esse que, sendo soberano do universo, se permite, se dá a condição de ser julgado ou questionado por seus filhos? Antes que você pense que a questão aqui é a gente ter dúvidas sobre Deus, na realidade, a questão é outra. A questão é legitimar que Deus sempre fez aquilo que é correto. É o seu caráter, é a sua lei. É o que significa que Deus está dando a oportunidade de abrir os livros do céu, de que a gente não só tenha certeza a respeito das escolhas de Deus, bem se é que pudesse haver alguma dúvida, mas é, acima de tudo, que por toda a eternidade Deus não seja mais questionado. Em outras palavras, o pecado não se levantará uma segunda vez. Nós temos a certeza que Deus não destrói sem antes avisar. Ele é tão transparente quanto é justo. Bem, se você entendeu isso, então não perca a 5ª lição da semana, que é o retorno da profecia de Daniel, o juízo pré-advento. Não esqueça de compartilhar o nosso canal. Fazer um comentário é relevante para o nosso canal. Isso é muito importante. Quanto mais você comentar, deixar o seu joinha, mais o YouTube distribui para outras pessoas, tá bom? E quem não se inscreveu, se inscreva. Até amanhã, se Deus permitir.